assim. Tá Não bom. sei se você acha isso. Não, pode ir perguntando. E eu não tenho papo na língua, não. Eu falo o que eu acho mesmo. Então. Juntar eu e ele. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre. Hoje, de novo, aqui diretamente do Elvete. Agora eu tô com o cara que fez o Luca Nespoli. Quem não ouviu o episódio do Luca, volta e ouve. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, um prazer aí estar falando com vocês e agradeço pela oportunidade também. Me conta um pouco, quem é você e o que você faz? Então, eu sou cavaleiro profissional, comecei a trabalhar com isso desde os 18 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu já queria começar a mexer com isso, aí eu morei um tempinho na Europa, trabalhei para um comerciante lá, para o Ludo, fiquei lá 3, 4 meses, através do Yuri Mansur, que organizou tudo para mim, aí tive que voltar para acabar o colégio, aí voltei para Minas, aí tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Marins, que deu realmente o pontapé inicial assim, na minha carreira profissional, que foi um super exemplo, continua sendo, né, mas um super exemplo para mim, sempre me apoiou, mais da metade das coisas que eu sei hoje eu devo ao Serginho. E aí depois me mudei para São Paulo, trabalhei um pouco com o André Miranda, que é outro cavaleiro super importante na minha carreira. E depois me mudei para a Europa, trabalhei para o Felipe Azevedo, depois fui trabalhar na casa de um comerciante belga, do criador, chamado Alex Gertz. Fiquei lá quase 3 anos e meio e voltei agora em agosto de 2022 para o Brasil, vim para Campinas, em Indaiatuba, e estou retomando esse negócio aqui. Muito bem. Então, já que você falou um pouco da parte do comércio, o que tem de diferente no comércio na Europa e no comércio do Brasil? Então, na verdade é que na Europa é tudo muito mais aquecido que aqui, né? A cultura é um pouco Mas todo mundo fala que aqui não tem cavalo, que os cavalos custam caro porque não tem cavalo. Agora você vai ter que explicar. Não, mas é exatamente isso. É porque lá, cara, é como se fosse o futebol pra gente aqui, é o hipismo lá. Então, a cada esquininha que você vira tem um manete pequenininho, que o cara cria 2, 3 cavalos. E o negócio gira muito, é 2, 3 cavalos na semana que você vende, 2, 3 cavalos na semana, e aqui acaba que a gente cria menos, eu acho que até por qualidade de pasto, terra, papagaio, periquito, e por causa da nossa cultura mesmo. O hipismo é um esporte pouquíssimo fomentado aqui no Brasil, né? Assim, porra, algumas pessoas conhecem o Rodrigo Pessoa, que tem toda a história que ele tem, e você falar mais 2, 3 cavaleiros aí, os caras vão te perguntar, porra, mas quem é? Não conheço. Então eu acho que... E ainda ficou naqueles caras de antes, né? Exatamente. Os atuais ainda Ninguém mais sabe. desconhecidos. Então eu acho que é isso, é questão cultural mesmo. Lá a coisa gira de uma forma totalmente diferente daqui, sabe? E você acha que nos últimos anos cresceu essa procura pelos cavalos aqui? Então, igual eu te falei, eu voltei há 1 ano e meio. Eu acho que sim, da época antes que eu fui morar na Europa. E especificamente, nesse ano, eu acho que o mercado está muito aquecido. Esse ano aqui a gente já vendeu 5 cavalos, de janeiro até aqui. Então, assim, eu acho que realmente tá ficando mais fomentado. Eu acho que as coisas estão evoluindo. E o que você acha que poderia ser feito para continuar aquecido o mercado, para continuar a turma querendo realmente buscar um cavalo que sirva, que dê para aproveitar, para ganhar e para servir o propósito? Eu acho que o mais importante para manter isso fomentado é terem as compras certas e o caminho, o pós-compra ser bem feito. Porque eu já vivi muito, até quando eu era aluno também, cara, você compra o cavalo, você dá o dinheiro lá, o cara te larga, beijo, me liga e segue sua vida. Eu acho que o acompanhamento, o pós-venda e até a relação dos instrutores ali, do cara que montava o cavalo com o instrutor para seguir um bom caminho. E aí, porra, o cara compra um cavalo, vai bem na prova, ele vai querer comprar outro cavalo, ele vai falar pro amigo dele que ele foi super bem atendido. Aí uma coisa vai puxando a outra, sabe? E aí, o que você acha que é a compra certa? É a compra que serve pro que a pessoa está procurando. Talvez a compra certa para você não é a compra certa pro Luca, que não é a compra certa para mim. Definitivamente não é. Entendeu? Então, exatamente, é o cavalo adequado, é o cavalo que te serve, entendeu? Eu acho que é você saber realmente direcionar qual o perfil de cavalo para cada tipo de cliente. E aí, como que é preparar esses cavalos para serem vendidos? É a mesma coisa você montar no dia a dia? Tipo, quando você recebe um cavalo aqui, como é que você faz um assessment de esse cavalo está assim hoje? Para ele vender, eu teria que trabalhar X, Y, Z.
Então, na verdade, eu acho que o mais importante é você definir um objetivo com o proprietário do cavalo. Se o cara tem o objetivo de ter um retorno um pouco maior e ser um pouco mais a médio para longo prazo, ou se ele quer um retorno a curto prazo. Eu acho que o mais importante disso é ter o cavalo de boa montabilidade, que aí abrange um leque maior de cavaleiros, mas, igual eu falei, o mais importante é você definir o perfil de cliente para esse tipo de cavalo. Você trabalhar em cima disso. E é um negócio super legal que a Bela até que me cobrava muito disso, que eu achava que todo cavalo que chegava para mim, eu tinha que fazer saltar alto e botar saltando alto, que assim eu ia conseguir vender ele por uma grana boa e tudo. E eu entendi que pro cavalo ser bom, ele não precisa saltar alto. Ele pode ser o melhor cavalo do mundo para saltar 1 metro, pode ser o melhor cavalo do mundo para saltar 1,40 m. A gente só tem que saber botar ele no lugar dele. Não adianta nada eu pegar um cavalo que salta 1 metro e querer fazer ele saltar 1,30 m, que ele vai ser mais um, mas ele pode ser o melhor cavalo do 1 metro. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente focar no perfil do cliente e o que cada cavalo se propõe a fazer, pra gente conseguir encaixar as coisas. Eu vejo muita gente forçando a altura em cima dos cavalos, aí o cavalo às vezes começa a fazer falta, começa a refugar. Machuca, refuga, faz falta. Aí vai tudo contra o que o nosso esporte preza, o que a gente tem que fazer pelos cavalos. Não, mas eu não sei, mas eu acho que o que é o balizador da gente nisso é o bom senso. Claro, lógico. Você acha que é isso? Com certeza, eu acho que a gente não tem que fazer com o cavalo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, não adianta nada eu pegar um cavalo que começou a treinar agora e querer botar ele para correr uma maratona. É a mesma coisa a gente pegar, entendeu? Então tem que ter esse bom senso, tem que saber entender cada limitação de cada cavalo. E você falou tudo, é o bom senso mesmo. E me conta uma coisa, qual é o cavalo que mais está em falta no mercado hoje? Cavalo de amador, 1,20 m, 1,30 m, sem dúvida nenhuma. Assim, é difícil achar esse cavalo, hein? Caro. Caro. Tá valendo ouro. Mas por que você acha? Cara, porque assim, eu acho que o cavalo do amador 1,30 m, aí acho que o cavalo do 1,20 m, 1,30 m ali, é porque, cara, os amadores são muito competitivos. E, obviamente, acontece uma situação ou outra de um equívoco ali e tudo. Então, para aceitar essa situação e ser competitivo de acordo com o que as pessoas exigem, o cavalo é muito específico. Então, boa montabilidade, ser super franco, extremamente limpo, rápido. E, além de tudo, o amador quer um cavalo bonito, entendeu? Então, é difícil, não é fácil não de achar. Amador quer um cavalo bonito? Eu, como amadora, posso falar, eu quero um cavalo lindo. Eu falo, eu posso ser, não a que monta melhor. Pode ser que eu chute tudo. Mas eu posso ser a mais arrumadinha, eu posso ser a mais bonita. Exatamente. A minha égua pode ser ali, eu posso chegar e não receber 1 milhão de propostas, mas eu sei que ela tá ali. Mas a gente brinca disso, a apresentação, o cara chega na cocheira, o cavalo tá trançado, tá com a manta bonita, tá com a touca, com o material. Cara, eu quero um cavalo desse pra mim, entendeu? Então, você acha que isso faz diferença pra você no comércio na hora de apresentar um cavalo Não tem real? dúvida nenhuma. Sério? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que faz muita diferença. Tem um tratador top. Até quando eu vou provar um cavalo, que eu já provei vários, qualquer tipo de cavalo eu já provei, e se eu chego lá num lugar, o cavalo tá bem selado, tá bonito, eu já vejo o cavalo com outros olhos. Entendeu? Então, eu acho que realmente faz a diferença. Porque tem perfis, né, de proprietários que preferem, tem gente uma pessoa mais vaidosa ali, que é um cavalo de uma... Entendeu? Tem muito isso, sim, com certeza. Uma vez me entregaram a minha égua com a crina suja pra entrar na pista. Eu quase tive um AVC. Eu falei, gente, eu passo 30 minutos escovando isso aqui pra um treino normal que eu não vou nem saltar. Agora você imagina pra entrar numa prova que eu quase nem vou. Mas o cavalo, eu não tive desconto pra comprar o cavalo. Porque não comprou comigo. Se tivesse comprado comigo, ia ter desconto. Aí, pelo amor de Deus. Mas tem desconto e paga parcelado? Da forma que o cliente quiser. Ah, pronto. Então, ó, vamos marcar já uma próxima vez pra eu vir dar uma experimentada aqui. Vem montar, pode vir que já fez a propaganda dele ao vivo. De todo tamanho, cor, bonito, feio, de orelha, sem orelha. Paga do jeito que quiser, da forma que quiser. Não, mas agora falando sério, me conta uma coisa. Quando é que você acha que tá na hora da pessoa procurar um cavalo pra comprar? Você fala o iniciante? O iniciante. Cara, eu acho que se toda pessoa tivesse a oportunidade de ter um cavalo já para começar a montar, eu acho que seria o ideal, que a gente consegue fazer um trabalho muito mais direcionado, muito mais específico, do que você montar na escola, que a escola é importante ali e tudo, mas se a pessoa faz 1 ano de escola ali, pega um pouquinho da base e já parte para um cavalo, para ter aula particular e tudo, eu acho que
Que é o seria ideal. o sonho, assim, E quais as características do cavalo dessa pessoa? Eu acho que tem que ser experiente, né? Acho que, acima de tudo, é um cavalo experiente, de boa montabilidade, boa índole. Mas eu acho que a experiência é o fator mais importante aí. E você acha que os cavalos do Brasil hoje, eles perdem muito pros cavalos que a gente tem na Europa? Tipo, no sentido de você pegar, você falou, o cavalo do amador de 1,20 m, 1,30 m é difícil aqui. Mas lá também é difícil? Tem mais, né? Mas porque eu acho que eles Sim. criam mais também. Eu acho que o Brasil, daqui a alguns anos, vai estar super bem servido de cavalo, porque tem bons cavaleiros, bons formadores de cavalo, e a criação está cada vez mais melhorando. Então eu acho que a gente vai ter bons cavalos, mas hoje, com certeza, a gente está muito para trás. Você tá muito pra trás? Vai, Felipe. Ah, por isso que você tá envolvido, então, nos comércios. Eu Porque tô você quer envolvido vender em tudo, porque você tudo. quer vender tudo. E minha irmã querendo segurar, É mais fácil botar que ela o pai gosta, dele acha pra bonitinho. montar, ele é uma- Tá, então explica, calma. Qual é o rolê disso? Sua família tem um Aras, mas então foi por isso que você começou a montar? Ou Não, É é recente. o contrário. Começou a criar porque eu montava. Ai, Você trazer o será pai que dele dá pra pra trocar de família, assim? Talvez? Vai, desenvolve. Fala, conta. Não, então, na verdade, minha história começou assim, cara, meu pai, a gente tinha um sítio, eu sou de Minas, né? Meu pai tinha um sítio em Não Nova dá pra Lima. perceber que você é de Minas, não, relaxa. A reta tá lá. E, cara, meu pai foi dar uma volta de moto com minha mãe e falou assim, tem um Aras ali de manga larga, vou levar o Felipe, Gabriela, minha irmã, vou levar o Felipe e a Gabriela ali pra aprender a montar, a gente compra uns cavalinhos pro sítio e a gente fica dando voltinha de final de semana e tal. Aí o nosso professor começou a inserir a gente um pouco no salto, aí foi embora. E meu pai sempre gostou de bicho, assim, puta. Lá, a gente tem até a hípica hoje em Minas, minha irmã monta um pouco lá e tudo. Aí, puta, lá tem ganso, galinha, papagaio, periqui, tudo de bicho que você imaginar tem lá. E ele começou a curtir esse lance de cavalo também, então ele é completamente apaixonado por criação. Aí ele estuda o sangue, a gente tem várias matrizes assim de sangue realmente diferenciado que a gente comprou fora do Brasil. Então a gente tem uma criação muito, muito boa hoje. Eu já vendi alguns cavalos para fora do Brasil, que, porra, o cavalo que o Chiquinho Azevedo saltava era criação nossa, saltou, Come. chama, Quaman. Assim, tem vários bons cavalos que a gente vendeu que a nossa criação já tá se destacando, sabe? E sempre foi cavalo que pula. Sempre foi cavalo de salto. Graças a Deus. Imagina se falasse que você tinha que montar um manga larga aí. Porra, Ia ser difícil, né? É. Pular grande prêmio de manga larga ia ser difícil, foda. pra dizer o mínimo. Mas a história começou assim, porque também, eu sempre saltei as categorias de base. Até o mirim ali, você consegue comprar o cavalo e tudo. Mas, pra saltar júnior, young rider, o cavalo fica muito caro, né? Então, assim, a gente arrumou uma forma de viabilizar os meus cavalos através da nossa criação, entendeu? Então, foi mais ou menos dessa forma. E hoje a gente cria, 12 potros por ano. E a gente vai É tipo uma boutique mesmo, a dedo. E, assim, modéstia à parte, o que nascer em casa vai ser realmente bom. Assim, a gente nunca, graças a Deus, a gente nunca criou um cavalo ruim. Um cavalo que não tivesse utilidade, obviamente. Alguns saltaram um grande prêmio, alguns saltaram 1,30 m, mas sempre eles tiveram uma serventia, eles sempre atenderam bem um determinado tipo de cliente. Então, eu realmente sou muito feliz com a nossa criação lá, sabe? E hoje você tá aqui em Indaiatuba. Tô aqui em Indaiatuba, sim. E você tá... Como que funciona o dia a dia da sua cocheira? Então, Esse menino te ajuda aí. Na verdade, eu tô no Agroman aqui de Indaiatuba também. Os cavalos da Bela ficam lá no Agroman. E aqui ficam os cavalos de comércio, os cavalos dos meus alunos. E 2, 3 cavalos que eu tenho meus, assim, de concurso. Aí hoje minha equipe é realmente diferenciada. Eu tenho o Luca e tenho a Bia. A Bia monta muito também. Muito. Os dois são, assim, nota 1 milhão. Então, acho que se eu pudesse caçar, eu não ia caçar 2 meninos tão bons para me ajudar. Então, sempre quando eu viajo, sempre quando eu tenho algum tipo de compromisso, meus clientes ficam super bem servidos. Então, assim, eu não tenho o que falar com relação a isso. Normalmente, eu venho bem cedinho, vou para Agroman. Aí, quando a Bela monta, eu dou aula para ela lá, ou então eu trabalho um pouquinho os cavalos dela. Quando eu não vou, o Luca que vai para Agroman, trabalho os cavalos dela. E aí eu venho para cá, normalmente eu chego aqui 11 horas, dá tempo de montar 1 ou 2 cavalos, aí a gente almoça e volta. Aí fica até 5, 6 horas. E aí vem, a maioria dos alunos estão aqui, os cavalos de comércio, tem o Luca e a Bia que me ajudam um pouquinho também, e meus cavalos de concurso. Então minha rotina é mais ou menos essa.
E você tenta passar, por exemplo, o Lucas chegou e te falou que quer ser profissional. Você tenta passar alguma diretriz diferente pra ele do que você passaria pra um aluno, sei lá, normal, amador que quer Ah, com seguir certeza eu naquilo? sou mais exigente com o Luca do que com... Porque ele tá montando seus cavalos pra vender, né? E assim, você concorda comigo que o Luca, a exigência do Luca é diferente? Não sei nem se é certo eu falar exigência, mas a forma que eu tenho que levar o Luca é a forma diferente que eu tenho que levar a Bela. Porque a Bela tá ali pra lá tirar estresse dela, pra ela divertir, curtir os cavalos dela. E o Luca tá aqui pra trabalhar, ele quer realmente saltar grande, ele quer ir pra Olimpíada, igual ele falou. Então, assim, é totalmente diferente. Óbvio que eu vou exigir dos dois, mas mais dele do que dela, né? E pra você saltar a prova, qual é o tipo de cavalo que você gosta? Cara, eu gosto do cavalo bom. Não, gente, eu preciso de uma descrição. Mas é isso, aí. Cara, Cavalo bom. Pô, até o Zé Roberto me falou que ele gosta de alazão, que ele compraria cavalo por cor. eu não. Se fosse cor de rosa, se fosse bom, eu ia estar montando. Pra mim não ia ter essa, não. Não, mas o que eu tô... Não, mas assim, o que eu mais... Tipo, quente, frio... Eu gosto do cavalo quente e limpo. Eu gosto do cavalo que me leva pro salto, que eu tenho que tirar ele um pouquinho do salto e que eu posso galopar sem me preocupar muito com a falta. É onde eu me sinto mais à vontade. O cavalo que me convida e eu não preciso preocupar tanto com a falta ali. Ele salta porque ele é bom, sabe? E você, como comerciante, acha que esse cavalo serviria pra maioria das pessoas? Eu acho que sim. Se eu pudesse escolher um tipo de cavalo para todos os meus alunos, eu escolheria um cavalo com sangue. Eu particularmente não gosto de cavalo frio, então o cavalo do Luca tem sangue, os cavalos todos da Bela que eu escolhi tem sangue, o cavalo da Clara tem sangue, a égua que eu comprei pro Alberto, assim, todos, eu tento escolher sempre um cavalo com sangue. Eu acho que é muito importante. Mas e aí, quando você fala cavalo com sangue, o que você tá falando? Porque O cavalo eu entendo, mas às vezes quem tá O ouvindo cavalo tem não... que ter iniciativa pro salto. Eu não gosto do cavalo que fica passivo na curva. Eu acho que o cavalo tem que fazer a curva te convidando pro salto. Pra você sempre ficar por trás do cavalo e fazer o cavalo esperar o salto, não ter que empurrar o cavalo contra o salto. É o perfil de cavalo que eu gosto. Bom, o meu problema hoje, vou te contar já em primeira mão. Eu não falei pra ninguém dos meus problemas esse ano, vou contar pro Felipe. Meu problema hoje, Felipe, minha égua é quente. Aham. Ela quer ir e eu empurro, porque eu não sei não empurrar. O que eu faço? Tenta não empurrar, né? Não dá pra não empurrar. Quando eu vejo a distância, eu já, caguei tudo, entendeu? Eu conto aí e falo, vamos. Mas aí que entra o perfil de cavalo que eu te falei no início. Talvez... Ela não vai consertar pra mim. Talvez o seu cavalo tenha que ter um pouquinho menos de sangue para aceitar um pouquinho a sua pressão de perna e não dar algum tipo de grosop, entendeu? Vai ver que, bom, não conheço a égua, Ela é linda, é perfeita. eu posso vender ela pra você se você quiser trocar. Não, Deus me livre, ela não tem preço não. Tá louco? Jamais. Mas assim, Não fala isso, eu fico nervosa. mas porra, dá pra relaxar um pouco ela, fazer ela ter um pouquinho menos de sangue ali pra te facilitar isso daí. Não, gastar ela um pouquinho Gastar já ela um resolve. pouquinho, dar uma bisnaguinha, fazer uma coisa assim. Não, ela vai bem. É que eu preciso montar melhor, na verdade. A real é essa, eu preciso montar melhor. Mas, nem pro iniciante você falaria que é um cavalo um pouco menos, assim? Não, mas na verdade, só pra ficar claro assim, não é um cavalo bravo. Sim. É um cavalo com iniciativa. Eu acho que principalmente pro iniciante. Pro cara aprender, desde o início, montar da forma correta. Do cavalo fazer sempre a curva, indo e esperar o salto chegar. Fazer indo e esperar o salto chegar. Bom, é a forma que eu acho que tem que ser, né? Então, desde o baixinho, eu busco um cavalo dessa forma. Obviamente cadenciado, mas sempre com iniciativa. Mas então você vende cavalo pra todo mundo, de todas as alturas. Tudo. Primeiro cavalo da varinha no chão. Eu consigo. Vai ter. Com certeza. Pro Luca ali, se ele quiser um cavalo pra saltar grande prêmio amanhã. Bom, Não, é o cavalo dele mesmo. acho que Aí é é o caro, mas cavalo. a gente arruma. Que loucura. Não, mas é muita coisa, né, pra você ter. E o trabalho desses dois cavalos, com esses dois públicos diferentes, é o mesmo? Então, acaba que o cavalo de realmente alta performance, o trabalho tem que ser um pouquinho mais direcionado, um pouquinho mais específico, porque aí realmente os detalhes, eu falo que à medida que a gente vai subindo de altura, os detalhes começam a fazer realmente a diferença. Porque você pega a prova que a gente salta, a prova do 1,40 m, 1,40 m, todo mundo monta bem. E o que vai diferenciar você ganhar uma prova, você fazer 4 pontos ou 0, são mínimos detalhes. Então é nesse trabalho em casa, nesses detalhezinhos que a gente vai ganhar ou a gente vai ser terceiro. Então eu acho que o que difere é isso, mas o condicionamento físico é o mesmo, a linha de trabalho é a mesma, eu acho que só o nível de exigência que muda um pouco. E você acha que todos os cavalos estão à venda? Todos os cavalos? Da vida?
Não. Acho que não, porque eu falo isso por experiência em casa. Minha irmã tem 2, 3 cavalos que ela não vende. A Bela, de 6 cavalos que ela tem, 5 não vende, 4 não vendem. E, cara, tá tudo bem, porque isso, elas não vivem disso. Porra, o esporte é um hobby, elas amam o bicho, então tá tudo certo. E mas pra mim, todos os meus cavalos estão à venda. Eu não posso me dar o luxo de ter uma oferta boa e segurar um cavalo porque eu gosto dele. E você sempre teve business. essa cabeça? Sempre tive. Nunca ficou com dozinho assim? Agora eu até vendi o meu calo principal, vendi agora no início do ano, o Marinho, lá do Aras MC, comprou ele. E assim, era um cavalo que era importante pra mim, porra, me botava em todas as provas principais do Brasil. Mas, infelizmente, hoje eu não posso me dar o luxo de segurar um cavalo desse nível. Então, tem que Aí fazer. você vai fazer outro e vai vender de novo, e vai fazer outro e vai vender de novo. Vou tentar segurar um pra Bela aí e tudo. O da Bela eu seguro, mas os outros eu vou vender. Entendi. Não, e aí você acha que esse cavalo que chega na sua cocheira... Me conta um pouco de como é que é isso, porque eu nunca vendi um cavalo e eu também, quando eu comprei um cavalo que tava em casa. Se eu quiser vender a minha égua, como é que eu faço? Então, porra... Eu ligo pro Felipe e falo... Você me liga e fala, Felipe, eu tenho um cavalo, eu vou te perguntar... Mas aí, no meu caso, eu nem sei quanto que ela vale. Você vai me falar? Eu vou te pedir uma semana aqui pra eu conhecer ela. Eu vou querer alguns vídeos pra eu ver ela um pouquinho na prova e tudo. E vou te falar, bom, eu acho que normalmente a pessoa tem um número que tem a expectativa na cabeça. Vai falar, eu quero X. Aí eu vou ficar uma semana aqui com ela, conhecendo ela um pouco. E vou falar, bom, eu acho que o seu cavalo custa entre X e Y. E se isso aí tiver ok pra você, a gente pode trabalhar junto e conseguir fazer a venda. Eu também não pego, por exemplo, porra, chega um cavalo aí pra mim e a pessoa quer um valor que é totalmente fora. Pra mim não vale a pena pegar, porque eu preciso de ter giro. Então, porra, eu vou ficar aqui ocupando cocheira. Realmente, com a aula de comércio, a gente mensalmente recebe um pouco menos, porque a gente, obviamente, a gente ganha na venda. E o cavalo não vai vender nunca. Então, eu deixo tudo isso bem certo com o cliente para não ter esse tipo de problema, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pôr um preço que é vendável, que atenda às expectativas do cliente, mas que a gente consiga fazer um giro e consiga realizar o negócio. E aí, você falou do giro. Quanto tempo seria, na sua cabeça, o ideal para o cavalo ficar com você? Antes de você vender? Antes de eu vender? Uhum. Antes de eu vender, com uma semana eu já te dou a ficha, assim, do qual que é o perfil de cliente que eu acho que ele funciona e qual é um valor médio que a gente pode encontrar nele. E o tempo que ele ficar comigo, eu acho que, principalmente para o cliente, quanto menos, melhor, né? Que diminui o gasto, otimiza a venda e aí a margem de lucro é maior, né? Daí você tenta vender ele também no mínimo possível. O quanto antes. Daí as pessoas vêm atrás já de você. Vem. E eu tenho a facilidade que eu tenho um caminhão e tudo, então, por exemplo, eu pego o cavalo, o cliente está em São Paulo, só que ele não tem a disponibilidade de vir, a gente bota o cavalo no caminhão e leva pro cliente ver. Então, a gente... Isso é bom, hein? É bom. E, porra, aqui no Helvécia, especificamente falando, é bom também para receber cliente, porque, porra, o cara tem a pista grande para provar, o cavalo salta na grama, a gente faz na grama, vai no picadeiro, então a gente tem todos os tipos de ambiente possíveis para proporcionar para o cliente um bom experimento, sabe? Então acho que isso é muito importante também. Não, eu acho que... E para experimentar cavalo em prova, você acha que precisa experimentar cavalo em prova? Ou não? Cara, eu como professor, eu acho que precisa. Eu como comerciante, eu acho que não. O que depende se é meu aluno ou não. Então, porque o que eu falo é assim, cara, é a chance de dar alguma coisa de errado na prova é muito maior, porque a pessoa fica nervosa, é normal, assim, você expõe o cavalo positivamente ou negativamente. Mas, obviamente, se você prova o cavalo na prova e salta bem e o cavalo funciona, porra, é o melhor experimento possível, né? Você experimenta as situações de prova. Mas, pra mim, como comerciante, é difícil quando as pessoas pedem isso daí. Eu sinceramente, não me sinto à vontade. Porque, eu acho que por ser na prova as coisas têm que estar muito alinhadas. E principalmente tratando de cavalo de comércio, que a imagem é muito importante, pode denegrir um pouco a imagem do cavalo por uma situação besta, assim, sabe? Então... E aí, como você se divide em várias funções, pelo que eu tô vendo,
como é que você vai tratar o cavalo dos seus alunos para eles evoluírem desde que os cavalos de comércio ficam tão pouco na sua cocheira? Então, na verdade, era um negócio que a gente estava até conversando aqui agora com o Luca também. O trabalho de cada cliente, de cada aluno, é muito específico aqui que a gente faz. Normalmente, quando a gente senta, a gente traça um plano, traça uma meta para trabalhar em cima dessa meta. Então, o aluno chega para mim e fala, porra, o objetivo do Luca. O objetivo do Luca esse ano é o sul-americano. Então, a gente vai fazer uma estratégia, um planejamento todo em cima do sul-americano. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo do outro aluno é participar das etapas nacionais da categoria 1 metro. Então, a gente vai montar todo o calendário dele para isso. Então, o cara que quer saltar nacional é diferente do Luca que precisa de seletivas. Então, são concursos diferentes, até para a gente preservar os cavalos e ter os cavalos sempre bons nas situações que a gente precisa. E realmente um cavalo é um ser individualizado. Então, quando uma aluna minha vai montar, um exemplo, a Clara, e o cavalo dela tem um pouco de energia, então um dia antes eu trabalho ele um pouco mais, gasto um pouquinho mais de energia dele, e para deixar ele adequado para ela. Aí eu fui na prova nele, esse ranking que teve aqui, exatamente, e eu já gosto dele com um pouquinho mais de energia. Aí um dia anterior eu já fiz um trabalho um pouquinho mais leve para eu ter ele bom da forma que eu gosto de montar. Então a gente realmente direciona essa forma de trabalhar. Os calos da Bela. A Bela gosta do calo com energia. Ela quer o calo o tempo todo vibrando ali na frente. Eu falei pra ela, gente, ela tem muita coragem. Cara, muito. Eu brinco com ela que assim, ela tá lá no desempate, ela galopa mesmo. E obviamente eu fico um pouquinho mais nervoso com ela do que com as outras pessoas, né? Mas eu tô no desempate, ela, calma, em vez de mandar ela correr, que ela é muito competitiva. Ela é extremamente competitiva. E eu falo pra ela monta há muito pouco tempo, é muito competitiva. Sim. Então, assim, ela é... Nossa. Aí eu deixo o cavalo dela com energia. O cavalo dela tem que estar querendo o salto o tempo inteiro. E ela adora montar o cavalo, levando ela e ela tirando um pouquinho o cavalo do salto. É a forma que ela melhor monta. Então a gente trabalha pro cavalo dela ficar dessa forma pra ela na prova, entendeu? Eu acho que os cavalos dela também já são bem já são, que sim. Né? Ela por exemplo, a gente vai ver cavalo pra ela. É uma dos priorities ali. É um cavalo com sangue. Aquele dia na Agroman, ela tava do meu lado. Ai, eu queria tanto saltar esse cavalo. E você? Guiri, né? É a Fotra. Mas daqui a pouco daqui a pouco ela salta. Essa é pra ela. Essa eu tô fazendo pra ela. Essa é pra ela montar daqui a 1 ano, 2 anos. Acho que ela não vai conseguir esperar tudo isso, você acha? De vez em quando ela rouba de mim, mas na prova mesmo, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela tá na prova com ela. Então, daí também fiquei sabendo que você é o cara que resolve o problema. É o resolvedor de problema. É só com cavalo? É com cavaleiro também? Como é que é esse esquema? Isso é bom e isso é ruim, né? É porque assim, já é do meu interesse. Não, eu falo que isso é bom e isso é ruim, porque acaba que chega muita bucha, né? Então... Mas resolve mesmo? Resolve. Bom, eu tenho bastante experiência com algum outro cavalo com problema, assim, tudo, que eu acho que com um bom trabalho de plano, com calma... E eu acho que eu falo muito pros meus meninos aqui, eu acho que não tem linha de trabalho errada. Eu acho que o errado é você não seguir uma linha. Então eu tenho uma linha que eu tenho completa convicção que essa linha é certa. Óbvio que eu tô aberto a aprender várias coisas. Agora eu tô tendo a oportunidade de ir no Agroman. Cara, eu fico doido pra ver o Artemis treinar, que é um cara que eu super admiro. Eu acho que tem uma super linha de trabalho. Então eu sempre aprendo com ele lá no dia a dia. Mas assim, eu tenho plena convicção que minha linha de trabalho funciona para os cavalos, e eu sigo exatamente essa linha. Então eu tenho o plano ali, eu vou atrás do plano até eu conseguir. E eu acho que todo cavalo tem jeito. Não tem um cavalo que não tenha jeito, sabe? É só fazer da forma correta que as coisas vão funcionar. E qual é o problema mais comum que você recebe? Cara, refúgio. Calo com um pouco... Mas agora eu vou fazer uma pergunta que talvez possa cair mal até pra mim. Mas o refúgio, ele não é resolvido se a pecinha de cima começar a montar um pouco melhor? Também, mas eu acho que o cavalo começa a ficar sem confiança por algumas situações que ele passa. Então eu acho que... Eu falo isso muito pros meus alunos, não tem problema errar, mas tem que errar sempre a favor do cavalo. Então, você dá chupeta, você agarra na boca do cavalo, isso tudo tira muita confiança do cavalo. Então, eu tenho um sisteminha para dar confiança, para botar o cavalo realmente confortável para saltar, que funciona muito bem. Obviamente, a pessoa montar bem, 90% dos problemas resolvidos. Mas o cavalo tá confiante, tá à vontade, te ajuda muito. E você acha que é o papel do profissional também? Eu não tenho dúvida. Dar sempre essa confiança a mais pro cavalo? Com certeza. Assim, eu falo, todos os meus alunos, eu procuro pelo menos uma vez na semana saltar os cavalos para fazer um trabalho de manutenção.
Se não salta eu, salto o Lucas, salto meus meninos, pra gente sempre tá botando o cavalo em ordem, pra pessoa chegar aqui e divertir, pra não ter encheção de saco. Pô, eu tenho 2 alunas que só montam no final de semana. Imagina se elas chegarem aqui e o cavalo não tá bom pra elas montarem. Ela vai falar, porra, eu tô te pagando pra quê? Eu chego aqui, meu cavalo corcoveia, meu cavalo quer refugar, meu cavalo quer correr. Porra, perde o sentido, entendeu? A pessoa tem que vir aqui pra divertir. Eu falo isso pra Bela, eu falo, amor, você tem que vir aqui pra divertir, você não tem que ter encheção do saco se o seu cavalo tá corcoviando, batendo a cabeça, não. A única preocupação que eu quero ter é se ela tá bonita. Tá Sim, bonita pronto, pra montar? Exatamente, acabou. Vai lá, vai divertir, vai saltar, vai fazer sua prova, vai fazer suas coisas e tá tudo bem, sabe? Eu acho que nosso papel é esse. É isso aí. Né? E aí, pra quem quiser, tá procurando um cavalo, tá querendo vender um cavalo, como é que faz pra achar você? Pô, pode me ligar, pode me procurar no Instagram. Eu não sou tão bom de Instagram, não, mas eu tô tentando. Não, mas a Bela ela ajuda. A Bela ajuda isso, a Bela exatamente. Ela ajuda. Mas, porra, meu contato também, pode entrar em contato comigo, me ligar, procurar meu Instagram, o Instagram da Bela também. Qualquer tipo de cavalo. Qualquer tipo de cavalo, cavaleiro, sua égua mesmo. Se Não, você quiser vender. não, Tô brincando. não vai vender. Não vai vender. Mas, bom, estou à disposição para que todo mundo precisar ir. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de Obrigada estar a divulgando você, meu foi trabalho ótimo. aí. Foi ótimo. Boa. Valeu. Boa, tá aprovado? Então tá bom.